Olá, meus irmãos, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês. É muito bom podermos estarmos reunidos, não da forma habitual que tínhamos, né? Mas aprendendo, se adaptando nessa nova condição e também por uma nova realidade, ou digamos, uma nova normalidade que se virá depois dessas coisas, né? Mas é muito bom mesmo poder estar com vocês, compartilhando daquilo que o Pai tem colocado no nosso coração e a forma como Ele tem nos ensinado a caminhar também. Olha, aproveita esses instantes, né? Vai configurando aí o áudio do seu equipamento, a imagem. Aproveita, manda lá um convite, um lembrete para quem perdeu hora. Avisa lá, vai começar. Né? Aproveita e faz isso também, não é? Mas é muito bom nós estarmos aqui para tratarmos a respeito das coisas da paternidade do Pai, da preparação das nossas famílias para a volta de Cristo, não é? Então, pega firme na mão da pessoa que está aí do seu lado, ou se tiver mais de uma pessoa, pega firme na mão dela, né? E diz assim, olha, vai ficar tudo bem, né? Vai ficar tudo bem. E por isso, acreditando nisso, é que nós podemos dizer também, né? Olha, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós estamos perto já de completar uma década em que o Pai falou conosco que Ele nos daria uma nova unção para entendermos aquilo que Ele estaria descortinando diante dos nossos olhos. Um novo olhar, né? Ele dizia que Ele nos daria um novo coração, um coração de pai, um coração de pastor, um coração que cuida. E é com isso, né, que a gente vem caminhando e aprendendo e fomos chamados a convertermos à paternidade. Fomos chamados a uma conversão à paternidade, a paternidade do Pai. Nós somos chamados para isso. E no decorrer dessa caminhada de conversão à paternidade, nós também aprendemos que nós precisamos preparar as nossas famílias para a volta de Cristo. É preciso preparar as nossas famílias para isso. Então, é com essa nova unção, é com esse novo entendimento, ou é com esse iluminar dos nossos pensamentos, com o iluminar dos nossos olhos, que o Pai tem tratado conosco sobre essas coisas. Não é difícil de nós entendermos, né, que o coração que Deus disse para nós naqueles dias, o coração presente no reino, é o coração do Pai e não o coração do rei. Essa foi a palavra, essa foi, né, a fala do Senhor conosco naqueles dias. Que o coração que reinante é o coração do Pai. O coração presente no reino é o coração do Pai. Bom, agora nós estamos entendendo isso. Nós começamos a entender essas coisas quando o Espírito Santo vem então falando conosco sobre paternidade, sobre preparar famílias para a volta de Cristo. E ao entender essas coisas, nós conseguimos também aplicá-las na nossa vida, de forma que nós conseguimos entender o reino melhor, nós conseguimos servir também melhor no reino. E mais do que isso, nós conseguimos também entender algumas respostas de Jesus. Quando nós olhamos para o Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, se você tiver a oportunidade de abrir,
Veja aí no capítulo 10 de Marcos, uma passagem muito conhecida nossa. Ele diz assim, olha, Jesus se pôs a caminho e foi dali para a região da Judéia, pelo outro lado do rio Jordão. As multidões, mais uma vez, se juntaram ao seu redor, e ele, como de costume, as ensinava. Aproximaram-se então os fariseus e, para experimentá-lo, perguntaram se era permitido ao homem despedir sua mulher. Jesus perguntou: qual é o preceito de Moisés a respeito disso? O que Moisés diz sobre isso? Os fariseus responderam: olha, Moisés permitiu escrever uma carta, um atestado de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés escreveu esse preceito. No entanto, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram mais perguntas sobre o assunto, e Jesus respondeu: quem despede tua mulher e casa com outra, comete adultério contra a primeira, e se uma mulher despede seu marido e se casa com outro, concede adultério também. Nós acho que ficamos muito tempos presos nessa relação do divórcio, em relação a essa questão do divórcio, entendendo que bastava uma resposta legal, bastava uma resposta que adivinha daquilo que Moisés falou, do ordenamento de Moisés, dos mandamentos que estavam ali. E sempre fomos muito taxativos nisso. Mas ao entender que o nosso coração é um coração que foi chamado a ser um coração de pai, e é esse coração, o coração presente no reino, nós conseguimos entender melhor a resposta de Jesus. Nós podemos ouvir Jesus ao dar essa resposta dizendo o seguinte: olha, filhos, o pai odeia o divórcio, porque divórcio é sinônimo de divisão, de violência. Dividir aquilo de forma violenta, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus uniu, dilacerar esta união é algo violento. E a violência presente no divórcio, não no aspecto da violência física, porque muitas vezes nós sabemos que ela antecede esse estado de divisão do casal, mas a violência que vai contra o coração do pai. Não é assim desde o início. Não é para isso que ele nos fez. Ouvir o coração do pai é entender que no reino dele, algumas características nós precisamos, de fato, a entendê-las e aplicar nas nossas vidas. Se o coração presente no reino é o coração que é do Pai, a violência não faz parte desse reino. O reino de Deus não é violento. A violência não pode estar no reino de Deus. Então, quando nós entendemos na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade, aonde você estiver, e a violência estiver presente, é sinal de que o reino de Deus não está presente ali. Que o coração do Pai, ou o coração de um pai, não está presente. E isso faz muita diferença. E vocês percebam o seguinte, que naquele dia, Jesus estava disposto mesmo a ensinar.
como sempre, lógico. Mas você percebe que outras violências foram narradas ali. Quando, por exemplo, nós continuamos lendo o texto aqui em Marcos, ele vai dizer o seguinte, olha, algumas pessoas traziam crianças para que Jesus os tocasse. Os discípulos, porém, as repreenderam. Os discípulos repreenderam as pessoas porque queriam trazer crianças para serem abençoadas por Jesus. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse, deixai as crianças virem a mim, não as impeçais, porque as pessoas assim é que pertence o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçava as crianças e, impondo as mãos sobre elas, as abençoava. Olha, além da percepção que nós temos natural de que o registro dessa passagem nos diz acerca de termos uma inocência, de sermos como crianças, de sermos despojados, mas havia uma violência ali também. A violência de querer impedir as pessoas de chegarem até Jesus. Percebam que muitas vezes nós estamos sendo legalistas nesse ponto de vista de querer acharmos e saber quem pode e quem não pode chegar diante de Jesus. Na condição de pai, nós não podemos ser assim. O coração de um pai não pensa assim. O coração de um pai sempre quer aproximar os seus assistidos, sempre quer aproximar os que estão com você, juntos na caminhada, os que são de casa, sobretudo e principalmente, aproximá-los do Pai. Então, ter a ideia de que basta ter um coração de criança, que basta ter uma mentalidade de criança, inocente, pura, não é só isso que Jesus está nos mostrando aqui. Jesus, ao fazer isso, ao permitir que as crianças chegassem até Ele, permitir que fossem abraçadas por Ele, abençoadas por Ele, não era uma questão apenas prática. Vamos organizar isso aqui, que confusão é essa? Todo mundo trazendo criança para ser abençoado. Faz uma fila aqui que eu vou abraçar. Não é isso. Jesus está nos mostrando que no coração do Pai, nós precisamos nos apresentar como crianças. Mas lembrando que a criança, ela depende de cuidados todos os dias. Todos os dias. E criança confia, criança espera. Olha, nós que já somos pais, já tivemos a oportunidade de andar de mãos dadas por aí com os nossos filhos, não é verdade? E como é gostoso isso, né? Mas também já percebemos muitas vezes que no decorrer dessa caminhada de mãos dadas, é necessário parar em alguns lugares, né? Entrar num comércio, parar para atravessar uma rua. E nesse momento, quantas vezes, né, nós nos pegamos olhando para baixo e elas olhando para cima. Nós queremos saber se está tudo bem até ali, se o passeio está agradável, e elas procurando saber uma resposta de nós, para onde vamos, que caminho faremos agora? Já posso ir? Já vamos? Quando nós entendemos isso, que nós precisamos de cuidados todos os dias, e aplicamos isso a um coração de pai, aplicamos isso a uma paternidade que cuida, a uma paternidade que exclui, que extirpa do nosso meio qualquer tipo de violência. Nós começamos a perceber essas características do reino de Deus, cujo coração presente, cujo coração reinante é o coração de um pai. Então não há como, na preparação das nossas casas para a volta de Jesus, nós precisamos permitir que esse novo entendimento, podemos dizer assim, esse
descortinar dos nossos olhos que o Pai fez conosco há já quase uma década. É bastante tempo. E não é possível que nós não tenhamos aprendido nada com isso. Mas é com esse novo entendimento que nós precisamos encarar as características presentes no reino do Pai. Olha, a violência não faz parte do reino. Nós já vimos por quê. Porque falar de paternidade é falar de multiplicação, é falar de casal, é falar de família. Se nós olharmos, para as alianças de Adão, de Noé, aliança de Abraão, todas elas contêm um item principal naquele acordo, naquela aliança, naquele contrato. Multiplicai-vos. Multiplicação é geração de filhos, não é isso? Nós precisamos aprender a ler e a entender as coisas que o Senhor fala a partir agora de um coração de pai. Multiplicai-vos e enchei a terra. Gerem filhos. Gerem famílias. Mas não famílias desagregadas. Famílias que estão dentro do reino e cooperam para que o reino do Pai, onde o coração reinante, onde o coração presente é um coração de Pai, cresça. Que esse reino se expanda sobre a face da terra. Dominai a terra. A terra vai ser dominada não é pelo poder do homem, mas é pelo poder do amor dos filhos de Deus. Você percebe, irmão, o seguinte, que Jesus não prometeu, o Pai não prometeu um reino para Abraão, por exemplo. Para Abraão ele não prometeu um reino, mas ele prometeu que ele seria pai de muitas nações, que ele seria pai de reis. Da descendência dele, muitas nações viriam. Da descendência dele, muitos reis viriam. Então percebam que a vontade de Deus desde o início é ter um reino que visa, que busca um coração de pai. Que busca um coração que almeja um reino com características próprias do coração do Pai. Um reino sem violência. O que vai governar o reino não é a mão dos poderosos, não é o braço forte do homem, mas é o coração do Pai. É um coração que diz não à violência. Nós podemos também perceber nesse coração reinante a presença da paz. Uma das características do reino é a paz. A paz esteja contigo. O reino é um reino de paz. O reino é um reino que semeia-se a paz, em que a paz deve imperar. Nós não podemos perder essa característica do reino de Deus no nosso meio. Nós temos um Pai que cuida de nós. Nós temos um Pai que zela por nós. E essas coisas, por mais simples e mais banais, talvez que possa ser na nossa fala, mas essa é uma verdade profunda. Em dias como esse que estamos vivendo, de realidade totalmente diferente do que tínhamos há 30 dias atrás, 40 dias atrás, nos faz entender essas coisas também. Nos faz entender e põe à prova o nosso coração de pai. Nós também estamos preocupados com aquele que nós assistimos, com as nossas famílias. Mas Deus, o Pai, é aquele que cuida. Gente, nada está fora do controle de Deus. Deus não perdeu o controle de nada, nós não precisamos ter medo disso. O Pai não perdeu o controle. O Pai não esqueceu de alguma coisa. Ele continua sendo o Pai que cuida dos seus filhos. Nós aprendemos muitas vezes a pedir para que Deus nos cure. E devemos fazer isso sempre que preciso,
sempre que necessário. Ele é o Deus que cura. Mas eu quero dizer o seguinte, que quando nós entendemos o coração reinante, nós entendemos que Deus é o Deus que dá a saúde, que Ele não quer a doença. Ele quer saudável os seus filhos. Então, mais do que contarmos com a graça curadora do Senhor, nós podemos contar com a saúde que advém do cuidado que Ele tem por nós. Olha se muitas vezes as nossas enfermidades não partem de hábitos que não são saudáveis. Não é um descuido do Pai para conosco. Mas muitas das nossas enfermidades são frutos dos nossos hábitos não saudáveis. O reino tem uma característica de saúde. Saúde física, saúde mental, a saúde integral das nossas vidas. São características do reino. A paz é uma característica do reino. Precisamos estar em paz. Os nossos ambientes precisam estar em paz. Agora, o reino de Deus tem uma característica que é marcante também. É a fidelidade. O Pai tem fidelidade para com seus filhos. Olha, e nós precisamos aprender muito isso. Nós precisamos entender e a perceber que nesse coração reinante, a fidelidade é uma das características muito fortes do reino de Deus. Um reino que diz não à violência, um reino que diz sim à paz, um reino que traz saúde, um reino de fidelidade. Olha, o coração reinante é um coração fiel. E isso não é uma questão apenas de dizer, né, como clichês que estamos acostumados a ver e a ler e ver estampado em vários lugares, né? Deus é fiel. Deus é fiel, é verdade. Deus é fiel. Deus é fiel e também nos chama a fidelidade. Como característica de coração de um pai. Temos que ser fiéis aos nossos filhos. Temos que ser fiéis aos nossos assistidos. Temos que ser fiéis aos princípios do reino. Um reino de fidelidade. Olha, amados, nós não sabemos até onde Deus vai nos levar nessa nova condição. Mas uma coisa é fato. Ele não perdeu o controle de nada. O reino dele continua operante. O reino dele continua funcionando. E o reino dele tem essas características. Nós não podemos perder isso de vista. Nós não podemos nos deixar enganar por essa nova maneira que passamos a viver nesses últimos dias. É um reino que está sob o controle dele. E se é dessa forma que ele está usando também para nos ensinar, é tempo de abrir o coração. É tempo de abrir o nosso coração de Pai e olharmos para aquilo que está à nossa volta e sabermos se estamos percebendo essa nova unção que Deus nos deu. Será que nós precisamos de tantos recursos? Será que nós não temos nada para dividir? Será que a nossa despensa não consegue atingir além daquilo que é normal dentro de casa? Ainda neste sábado, partilhávamos um pouco da palavra com o Carlos Augusto, o Valcir, o Cristiano, lá de Janaúba, a dona Sebastiana, que estava aqui em Belo Horizonte também, o Paulinho e a Neide lá em Brasília. E olha, a gente percebeu o seguinte,
que Deus, falando que os nossos recursos deste mundo, os recursos naturais, devem ser usados para acolher o irmão, para acolher o próximo. Nenhum de nós é tão pobre que não tenha nada para dar. E nenhum de nós é tão rico que não tenha nada para receber. É um tempo diferente. É um tempo em que o coração reinante, o coração de um pai, vai fazer diferença nesses dias. Olha, eu espero que você esteja aproveitando todas as oportunidades que estão dadas nesses dias para ouvir, para ler, para estudar, para meditar, para prescrutar o coração do Pai. Não se perca também numa infinita maratona de atividades, né? Mas tenha um tempo também para pensar, para se pôr em sintonia com o coração do Pai. Então não se esqueça disso. Deus nos deu um novo entendimento, uma nova unção e desacortinou diante de nós uma condição que nós não conhecíamos então, de que o coração que está reinando, o coração que está presente no reino é o coração do Pai. Pense nisso, converse com Ele sobre isso, peça para Ele lhe mostrar. Você vai perceber que a palavra de Deus começa a ter luz diferente. Começamos a olhar para as respostas de Jesus a muitas indagações dos fariseus, não só apenas essa sobre o divórcio, mas começamos a ver que quem responde é um coração de Pai. O coração do Pai está presente, está impregnado. É Ele que reina, é Ele que faz, é Ele que dá característica ao reino. Fiquem em paz. Saúde da parte do Pai também. Deus os abençoe. E até a próxima.